Fala, meus championers! Começou, hein? Começou a Liga dos Campeões e começou aqui, nesse templo sagrado do futebol mundial, do Santiago Bernabéu, uma vitória do Real para cima do Olympique de Marseille, mas eu confesso que eu esperava um jogo até mais tranquilo para o Real Madrid do que exatamente foi, né? O Olympique por pouco não complicou as coisas para o lado do Real. O comecinho da partida, o Real foi para pressão. Em 15 minutos foram 8 tentativas de gol, a maioria delas com o Mbappé. Essa estratégia do Xabi Alonso de sufocar a saída de bola do adversário, esse time está conseguindo fazer isso muito bem. Deu para ver em vários momentos da partida os zagueiros na linha de meio campo, ou seja, o time lá na frente, sufocando mesmo a saída de bola do adversário. Mas o foco do Real estava tanto nisso, para sufocar a saída de bola, para roubar a bola lá na frente, para já conseguir fazer o gol, que acabou descuidando da defesa, e foi nessa que o Olympique acabou fazendo 1-0 com o EA, um vacilo do Arda Güler, que fazia uma boa partida até, mas acabou descuidando. O EA fez 1-0, quase fez o 2-0 depois, o Courtois acabou salvando o Real Madrid. Depois o Real teve um pênalti sofrido pelo Rodrigo, o Mbappé cobrou no segundo tempo, o Carvajal foi expulso, o Real ficou com 10, aí a gente pensou, bom, agora que o Olympique vai para cima, né? Vai pressionar, vai buscar essa vitória, o técnico Roberto De Zerbi colocando atacante para buscar essa vitória, mas aí a bola tocou no braço do Medina, mais um pênalti para o Real Madrid, o Mbappé foi lá, cobrou e fez 2-1, e o Mbappé chega a 50 gols com a camisa do Real Madrid, pouco mais de um ano de clube, tem 13 meses, praticamente 14 meses no Real Madrid, 50 gols, uma marca muito expressiva. Esse início de temporada do Mbappé é fantástico, são 5 partidas e 6 gols marcados, ele confirma essa boa fase na partida e mostra que se tem um titular no ataque do Real Madrid, esse titular, esse cara que tem a cadeira cativa é o Mbappé. Hoje a gente viu o rodízio mais uma vez, o Rodrigo começando entre os titulares. Eu confesso que eu esperava o Vinícius Júnior iniciando a partida, mas o Vinícius ficou no banco de reservas. Uma pura demonstração, uma tática, apenas uma ideia simplesmente do Xabi Alonso, nada que tenha sido problema físico ou tático, apenas opção do Xabi Alonso, e ele tem feito justamente esse rodízio entre os atacantes, com exceção do Mbappé. É um recado importante do Real Madrid, ele sofre no momento que precisa sofrer, mas quando tem a chance de matar, mais uma vez, vai lá e faz. Dá o recado de começa a Champions com o pé direito, apesar de ter sofrido, mas vencer é o mais importante, mostra a sua força dentro de casa, mas fica algumas lições, como por exemplo o segundo tempo. Ao contrário daquele time que era treinado pelo Ancelotti, aquele time do Real Madrid até a temporada passada, muitas vezes jogava mais no segundo tempo do que no primeiro. Sofria no primeiro tempo para no segundo tempo matar o jogo. E o time do Xabi Alonso, nesse comecinho, tem sido um pouco diferente. Tem jogado melhor no primeiro tempo e tem cansado na segunda etapa. Foi o que a gente viu hoje aqui. O time não conseguiu seguir a mesma pressão, o mesmo ritmo de jogo do primeiro tempo, sofreu demais na segunda etapa. Graças a essa bola que bateu na mão do Medina, que foi um pênalti para o Real Madrid conseguir esse desempate, porque não criou tantas oportunidades na segunda etapa como criou na primeira. Outra questão que o Real Madrid volta a sofrer nessa temporada, pelo menos nesse início, é com a defesa, né? Logo em 3 minutos de bola rolando, o Alexander-Arnold acabou sentindo uma lesão, o Carvajal entra no lugar dele, num lance infantil, até não dá para acreditar por toda a experiência que tem o Carvajal. Ele dá uma cabeçada no goleiro, recebe o cartão vermelho, deixa o Real Madrid com 10. E aí um grande problema agora para a lateral direita, né, na próxima partida de Champions. Vamos ver quanto tempo o Arnold vai ter para voltar para esse time. Pela lesão, o Real Madrid ainda não confirma, mas por ter sido uma lesão atrás da coxa, geralmente é um mês de recuperação, ou seja, não deve voltar para a próxima partida de Champions. O Carvajal suspenso também. Vamos ver quem vai assumir essa posição na lateral direita do Real Madrid, que tem sido um problema já desde a temporada passada. Muitas vezes o Valverde jogou improvisado ali na época do Ancelotti. Dessa vez o Alexander-Arnold veio para o clube, veio para o time para justamente resolver esse problema, mas depois de hoje esse problema segue pelo menos para mais uma rodada de Champions, mas a gente ainda precisa aguardar essa confirmação por parte do departamento médico do Real Madrid. E lá na zaga, né, o Haasen e o Militão fizeram uma partida segura, uma partida tranquila, se entendendo muito bem. A princípio
a impressão que dá é de que os dois devem ser mantidos pelo menos por boa parte da temporada, como a dupla titular, até porque o Rudiger se machucou na sexta-feira passada, vai ficar um tempinho fora ainda, não tem a previsão de volta para o Rudiger, aproximadamente 3 meses, mas vai saber, né, se será isso de fato o tempo que o Rudiger tem para voltar. Mas são problemas que para a defesa que Xabi Alonso vai ter que consertar. Se no campeonato espanhol vai muito bem, tendo sofrido apenas 2 gols em 4 partidas, mas na Champions já liga esse sinal de alerta, porque na temporada passada já ficou isso de lição. Muitos problemas vieram justamente por esse lado do campo, onde o Real Madrid era muitas vezes atacado, e agora nesse início de Champions novamente vive esse drama com a lateral direita. Mas valeu para o Real essa estreia, foi uma estreia boa, uma vitória em casa, era o que precisava. O Olympique de Marseille sai daqui deixando uma boa impressão, uma equipe muito experiente também, jogadores rodados, jogadores campeões de Champions, campeão da Copa do Mundo, como o Pavard em 2018 com a seleção francesa. Os caras estão acostumados a jogar sob pressão, suportaram muito bem, poderiam até ter saído daqui com a vitória. Não seria uma surpresa se isso tivesse acontecido, porque jogou para isso, teve chances para conseguir vencer, mas graças ao Courtois, o Real Madrid acabou se safando. É isso aí, galera, análise do primeiro jogo. O que você achou desse Real Madrid e Olympique de Marseille? Você curtiu, não curtiu? Achou que o Real mereceu essa vitória? Merecia o Olympique de Marseille? Comenta aqui, segue, deixa o seu like e é nóis.